Hoje o formato vai ser um pouco diferente, então não se assustem. E é isso, Deus muda. Deus muda, a gente faz planos, mas Deus muda. Deus mudou semana passada, Deus vai fazer coisas nesse domingo. E talvez você tenha entrado aqui, talvez aparentemente sem motivos para celebrar e sobre o que celebrar. E Deus vai trazer à luz ao seu coração motivos pelos quais você deve sim se alegrar e celebrar, porque hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa, e não festa talvez aos nossos olhos. Talvez você olhe e fale: cara, não tenho nada que celebrar, meu ano foi péssimo, um ano horrível. Mas eu quero te falar que existe um Deus que morreu por você. O Deus Filho se entregou por você para que você pudesse celebrar, porque hoje você é redimido pelo Cordeiro, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo, preço alto para que você pudesse ter liberdade. Então hoje nós faremos um culto um pouco diferente. Eu quero pedir que você estenda a sua mão para cá um pouquinho. Senhor Deus Pai, que esse seja um tempo onde nós possamos tocar o seu coração, Deus. Que seja um tempo onde nós possamos nos entregar e que o teu Espírito venha fluir neste lugar, venha trazer entendimento a cada um de nós, venha trazer, Senhor, libertação, venha trazer, Senhor, a quebra dos cativos. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha se mover através dessa palavra, através do dia de hoje, e que o dia 10 de outubro fique marcado na memória de cada um que está aqui ou de cada um que está nos assistindo online. Senhor, nós celebraremos grandes coisas, talvez nós ainda não tenhamos visto, mas através dos nossos olhos da fé nós já celebramos e já tomamos posse. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor venha fazer com que essa mensagem chegue clara aos corações, que as pessoas possam ter entendimento, que eu possa ter clareza ao falar, que seja o teu Espírito Santo conduzindo esse tempo, que todo ego, toda vaidade saia deste lugar, Senhor, que todo preconceito saia deste lugar. Deus, nós damos liberdade ao teu Espírito para nos trazer aquilo que o Senhor preparou, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho. No final do culto eu quero conhecer os visitantes. Mas hoje é o último dia, para você que nos assiste online, eu não sei para onde eu olho, mas vou olhar para qualquer lugar que é esse aqui. Para você que nos assiste online, seja muito bem-vindo, que Deus invada a sua casa, que o Espírito Santo toque aí onde você estiver, e você vai ser tremendamente impactado em nome de Jesus. Fique com a gente, tire toda a distração que possa atrapalhar a sua comunhão com Deus, amém? Glória a Deus. Vamos começar? Bom, nós estamos aqui encerrando hoje a série Esther. Quantos vieram nos 3 cultos anteriores? Quem aqui perdeu algum deles? Não tem problema, se você perdeu, tá tudo bem. Lá no canal meu e da Érica, canal Pozella Vilar, tem as pregações, já subiram as 2 primeiras no canal da IA Church, você também pode assistir. Mas eu vou passar rapidamente o que nós vimos durante esse último mês. Na verdade, nós mergulhamos nessa série chamada Rainha Esther, e nós entendemos a história de Esther desde o tempo onde ela foi adotada pelo seu tio Mordecai, até o tempo onde ela se tornou a rainha. Depois de tudo o que aconteceu com a rainha Vasti, que ela não quis comparecer diante do rei, o rei ficou bravo, e aí deu o que deu, foi o que aconteceu. E aí o que aconteceu foi que Esther foi escolhida dentre tantas mulheres para ser a nova rainha. Mas Deus não escolheu Esther simplesmente porque ela era uma mulher bonita. O rei não escolheu Esther porque ela, aparentemente foi isso que ele viu, mas Deus já tinha um plano, Deus já tinha uma estratégia para algo que aconteceria. Foi aí então que Amã, que era um homem muito influente na casa do rei, decide matar Mordecai. Eu estou resumindo a história bem rápida. Decide matar porque Mordecai não se dobra diante dele, e por conta do seu ego, por conta da sua vaidade, ele não simplesmente decide somente matar Mordecai, mas ele decide também matar toda a sua descendência. E aí começa o apelo, começa o desespero do povo judeu, o povo judeu rasgando as suas roupas, vestindo roupas de panos de saco em sinal de lamento, para expressar suas emoções. E aconteceu que
Mordecai começa a falar com terceiros para levar recado a Esther, e fica naquele vai e vem, até que Esther fala para Mordecai: Mordecai, você sabe que eu não posso simplesmente chegar na presença do rei sem ser convidada. Primeiro paradigma, e eu estou aqui para te falar que nós, crentes, cristãos, evangélicos, aqueles que servem ao Deus vivo, você foi chamado para criar paradigmas. Você foi criado por um propósito, e dentro desse propósito existe sim a quebra de paradigmas impostos por pessoas ou pela sociedade. Esther quebrou o primeiro paradigma ali, que ela não poderia chegar diante do rei sem ser convidada, e ela, encorajada pelo seu tio, que era o seu mentor, lá no versículo 14, no capítulo 4, ele diz assim: Esther, e se para uma conjuntura como esta, você não foi escolhida rainha? Isso fez com que automaticamente o seu medo se transformasse em coragem. Eita nós! O seu medo se transformasse em coragem, e ela foi diante do rei, foi lá interceder, interpelar, e aí nós vimos tudo o que aconteceu. Esther pediu para o povo jejuar e fazer oração, para que depois desses 3 dias de jejum e oração, ela pudesse sim estar diante do rei, revestida de autoridade, revestida de estratégias, e foi exatamente isso que aconteceu. O povo jejuou, no 3º dia ela chega diante do rei, o rei estende o seu cetro em sinal de favor, ela não morre, ela toca no cetro, agradecendo a ele pela bondade, e ele fala: o que você quer, rainha Esther? Porque até metade do meu reino eu te dou. Esther, como uma boa mulher, inteligente do jeito que todas as mulheres são, ela diz: rei, eu tenho um pedido para te fazer, não é metade do seu reino, mas eu só vou revelar amanhã. Aliás, eu vou revelar hoje à noite. Se você vier a um banquete na minha casa, traga. E ela foi, Amã foi junto com o rei Assuero para sua casa, e lá Esther não se apressa, Esther não passa por cima do plano perfeito do Senhor, que tinha gerado uma estratégia, e ela fala: rei, eu vou te revelar amanhã, venha no banquete amanhã. E aí a história de Mordecai também começa a mudar, porque naquela noite, justamente naquela noite, o rei não consegue dormir, e ele fala lá: traz algum livro aí para eu ler, para que vocês leiam, para que eu pegue no sono. E aconteceu exatamente que o rei estava lá, e começaram a ler, e justamente leram a parte onde Mordecai havia descoberto uma trama contra o rei Assuero, e tinha livrado o rei da morte. Ele pergunta: uai, o que nós fizemos para essa pessoa? O que nós fizemos para esse cara que salvou minha vida? E eles disseram: nada. Nesse tempo, a mãe estava chegando ao palácio para pedir a cabeça de Mordecai. Ele já tinha construído uma forca de 22 metros de altura, e ele estava lá, chegou diante do rei para falar: rei, eu quero autorização, porque ele estava angustiado, e ele queria que Mordecai morresse antes do segundo banquete. E aí o rei pergunta: quem está na porta? A mãe entra: tudo bem, rei, tudo bem. Então, antes de você falar qualquer coisa, Amã, deixa eu te perguntar: o que eu devo fazer para uma pessoa a quem eu devo honrar, a quem eu quero honrar? Amã, egocêntrico do jeito que era, seu ego lá em cima, pensou: cara, ele está falando de mim, estou tranquilo, e agora eu vou subir. E ele falou: olha só, rei, põe as suas roupas reais, põe a sua coroa real, bote ele no seu cavalo real, e puxe, peça para alguém do mais alto escalão puxar ele perante a cidade, gritando: eis aí o homem a quem o rei quer honrar. O rei se agrada disso e fala: ótimo, vai e faça isso com Mordecai. Amã fica extremamente conturbado, perturbado, mas faz o que aconteceu. Faz, aliás, o que o rei tinha determinado, o que ele tinha sugerido no caso. Seguindo, nós vimos que a história de Mordecai começa a mudar. No segundo banquete, Esther diz: olha só, você lembra o meu pedido? Você falou que até metade do meu reino metade do seu reino eu poderia pedir. Eu não quero o reino, eu quero o direito do meu povo lutar e não ser aniquilado por esse cara que está do seu lado, que tramou contra todo o povo, decretou a morte no dia 13 do mês de Adar, para que todo o povo judeu fosse morto, homens, mulheres, crianças e adultos. E aí o rei fica muito bravo, muito revoltado, porque viu que tinha sido enganado por Amã. O rei sai da sala transtornado, e quando ele volta, ele encontra Amã debruçado sobre Esther, clamando pela sua vida. O rei fica muito bravo,
manda ele para a forca, ele morre na forca, e aí começa as coisas boas e as reversões que Deus começa a fazer na história do povo judeu, porque um povo então que morreria cruelmente, que seria assassinado, que seria aniquilado, tem então a oportunidade de lutar. E o decreto do rei foi adiante, ele não diz apenas que o povo deveria lutar, mas que o povo teria sim a chance de matar aqueles que se levantassem contra eles, as suas esposas, os seus filhos, e que eles pudessem pegar todos os bens daquelas pessoas. E esse é mais ou menos o resumo do que aconteceu nas últimas 3 semanas. É lógico que nós aprofundamos um pouquinho mais. Nós vimos na semana passada que Deus, ele é expert em reverter situações econômicas, reverter situações políticas. Estou falando tudo baseado na história, tá? De Esther. Não pense que estou aqui dando indireta para o tempo que nós estamos vivendo, embora eu acredite que Deus é poderoso para aplicar todos esses ensinamentos nos dias de hoje. Mas Deus reverte tantas coisas. Deus reverte a emoção do povo, que lá no capítulo 4 estava chorando, rasgando as suas roupas, para um tempo de celebração, onde o povo estava celebrando a oportunidade de se defender. Deus transforma as questões espirituais, porque a Bíblia relata que muitos daqueles povos se tornaram judeus, e para você se tornar um judeu, você precisa servir ao Deus dos judeus, você precisa confessar ao Deus dos judeus, e foi muito, muito, muito importante tudo isso que aconteceu. Mas eu quero falar rapidamente de 10 lições que nós aprendemos durante as últimas semanas. Vocês estão comigo? Então, primeiro, faça o certo não pela recompensa, mas porque é o certo. Isso foi o que Mordecai fez. Mordecai não chegou ao rei e falou: rei, estão tramando contra a sua vida, agora eu quero a minha recompensa. A recompensa apareceu. Aos olhos humanos você pensa: pô, mas Amã foi levantado no lugar dele. Deus não se atrasa. Deus não muda o cronograma dele por sua causa. Se você acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é a vontade dele que vai ser estabelecida na sua vida, e você precisa esperar o tempo dele. Então não faça o certo esperando a recompensa, faça o certo porque é o certo a se fazer. Se você achou um dinheiro no chão, não faça esperando alguma coisa, devolva para o dono, porque é o certo a se fazer. Se você encontrou alguém do seu trabalho fazendo algo errado, fale com essa pessoa, interceda por essa pessoa, não para que você talvez ocupe o lugar dela, mas exorte ela porque é o certo a se fazer. Nunca faça o certo visando ou vislumbrando algum lucro que você pode ter. O lucro vem dele, quem precisa ver está vendo. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que nós aprendemos é o seguinte: quando Deus te chamar para algo, não se omita. Todos nós fomos chamados para alguma coisa, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Não se omita. Embora você tenha vergonha, cara, dê um passo de fé, saia da sua zona de conforto e faça. Esther não se ometeu, Esther não se omitiu. Ometeu não dá, né, velho? Esther não se omitiu, ela foi lá, botou a cara, deu a cara a tapa, mesmo com a chance de ser assassinada pelo rei. Ela foi lá, ela não se omitiu porque ela entendeu o propósito. Terceira lição importante: se expor para o propósito de Deus nunca é em vão. Você talvez fale: cara, mas se eu falar de Jesus para essa pessoa, ela não aceitar Jesus, eu perdi tempo. Não, você não perdeu tempo, uma semente foi plantada e alguém vai colher. Paulo não diz isso? Uns plantam, outros regam e a colheita vem dele. Amém? O quarto ponto, quarta lição é que é o seguinte: Deus é soberano e o propósito dele se cumprirá com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. Foi isso que Mordecai disse para Esther. Mordecai disse lá: Esther, é o seguinte, se não for você, Deus vai levantar outro socorro e outro livramento, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, vai dar bom, só que você vai perder a oportunidade de ser uma pessoa extraordinária para um propósito sobrenatural. O quinto ponto é que a preparação espiritual é um ponto importantíssimo na sua guerra. Então você está enfrentando uma coisa aqui, estou enfrentando alguma guerra? Pode levantar bem alto aí. Se a sua guerra é grande, chacoalha a sua mão aí. Deixa eu te falar, jejue e ore. Isso é, cara, Deus vai te revelar estratégias. E jejum não é fácil, gente. Eu falei que eu estou fazendo jejum por conta da conferência. Eu nunca tive tanto aniversário. Outro dia eu abri a minha sala, colocaram, acho que tinham uns 8 pedaços de bolo lá. Nunca aconteceu isso. Jejum não é fácil, mas jejum sem comunhão
não significa nada. Então você precisa jejuar, você precisa orar para que Deus revele as estratégias que Ele quer revelar para você, para que você lute suas batalhas, amém? Sexta lição que nós aprendemos é que entender as estratégias é importante. Se você entender as estratégias, siga o plano traçado, não se apresse. Foi isso que aconteceu com Esther. Esther não se apressou. Esther tinha um plano traçado, dado por Deus, para que ela fosse lá e intercedesse pelo povo, mas Esther não. Você pensa uma coisa que eu falei semana passada: se Esther tivesse dito no primeiro banquete o que teria acontecido, Mordecai não teria sido exaltado. Mordecai foi exaltado exatamente na noite que ela dá aquele break, e ela fala: rei, é o seguinte, eu vou te revelar, eu ia te revelar, mas agora eu não vou mais, eu vou te revelar amanhã. Nessa noite Mordecai é levantado. O sétimo ponto é que o sacrifício te leva ao favor. O sacrifício te leva ao favor, e é importante que você entenda, quando a palavra diz lá em Mateus 29, buscai pois o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, é porque existe um propósito em você colocar Deus no primeiro lugar. Quando você dá a Ele o primeiro lugar, você está demonstrando, você está falando: Senhor, as rédeas estão em tuas mãos, eu não quero mais ter o controle sobre mim, eu não quero ter mais o controle dessa situação, por favor, Senhor, me direcione para onde eu preciso estar, no momento em que eu preciso estar. Deixa eu te falar uma coisa: você que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, quantos desejam isso? Cara, busque Deus em primeiro lugar, coloque a vontade dEle em primeiro lugar. Então talvez sua vontade não seja vir servir na igreja, busque o reino de Deus em primeiro lugar, faça as coisas dele em primeiro lugar, e Ele acrescentará todas as demais coisas na sua vida. O oitavo ponto é: não se apresse, as coisas precisam acontecer na sequência que Deus planejou. O nono ponto que eu quero falar é que o programa de Deus é muito maior do que o seu. Não ache que você é o centro do mundo. Eu não sou o centro do mundo. Lamartine não é o centro do mundo, Ele é o centro, Ele é o Senhor dos senhores, Ele está no centro. Então tudo que você faz, faça para que o nome dEle seja glorificado. E todas as coisas erradas talvez que você tenha feito, pense que eu talvez não esteja enxergando. Na verdade eu realmente não estou enxergando, mas Ele vê. Ele tem o controle do mundo nas suas mãos, na palma das suas mãos. Não há nada grande o bastante para que mover dele sobre a sua vida seja impedido. Entenda isso, não se apresse, e o plano dele é muito maior do que o seu. E o décimo ponto é que Deus pode reverter qualquer coisa, econômico, político, lei, emocional, espiritual. Deus vai fazer na sua vida coisas extraordinárias, se você se propuser e aceitar os direcionamentos dele, amém? Entrando aqui no capítulo 9, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 9 e do capítulo 10. Então lá no dia 13 do mês de Adar, foi o dia em que Amã jogou sorte para que os judeus pudessem ser aniquilados. E aqui começa algo extraordinário vindo do Senhor, porque o divino se junta com o humano, e aí o povo de Deus, os judeus, têm a oportunidade de lutar contra uma chacina que aconteceria. Cara, Deus, ele reverteu a situação do povo. Nós vimos lá no capítulo 8, na semana passada, o quanto Deus moveu em favor do seu povo. E nós começamos o capítulo 9 lendo exatamente como Deus começou a transformar uma história de tristeza em um tempo de alegria e de júbilo. Capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Assenhorearam, palavra difícil, né? Assenhorearam, ela tem o mesmo significado de você dominar, de você mandar, de você tornar senhor. Ou seja, no 13º dia do mês de Adar, quando o povo de Deus se tornaria escravo, se tornaria onde os inimigos tomariam poder sobre a vida deles e matariam e executariam, foi o contrário que aconteceu. Deus reverteu, e foram os judeus que assenhorearam sobre a vida deles. E o que é lindo você ver nessa história aqui, é que o decreto
E o favor de Deus fez com que os judeus dominassem os seus inimigos. É importante que você deseje, é importante que você queira ardentemente no seu espírito que o Senhor estenda o favor dele sobre a sua vida. Cara, o que eu mais desejo na minha vida é o favor do Senhor, porque eu sei que o dia que Ele tirar o favor da minha vida, o Ramon por si só não vai ser o bastante para segurar a igreja, ou segurar as pessoas que vêm aqui. Eu preciso do favor dele para que você entenda a mensagem, para que você seja edificado, para que o Espírito Santo fale na sua vida. E quando nós temos o favor de Deus, cara, coisas incríveis e malucas aos olhos de outras pessoas acontecem. Então deixa eu te falar uma coisa, o poder do ódio é terrível. O poder do ódio é terrível. Você vê a história como Amã odiava Mordecai, como ele quis fazer mal para Mordecai. Você vê pessoas com ódio, o que elas fazem, isso nós podemos aplicar nos dias de hoje. Pessoas com ódio matam outras pessoas. Pessoas com ódio passam por cima de outras pessoas. Pessoas com ódio diminuem outras pessoas, por conta de questão, classe social, por conta de posição no emprego, por conta de cor. Pessoas que odeiam não conseguem sentir um amor que constrange, que é o amor do Pai. E foi isso que aconteceu com o povo. Mas deixa eu te falar uma coisa, os judeus, eles não contra-atacaram com ódio. E o intuito deles contra-atacar não era porque eles odiavam os inimigos, era porque eles não queriam morrer. Você entende uma diferença? Porque tinha um objetivo. E eles não estavam por si só. Os judeus, a Bíblia relata nesses primeiros versículos que os judeus não estavam por si só. Eles contavam com o auxílio dos governadores, eles contavam com o auxílio dos oficiais do rei, eles contavam com o auxílio dos oficiais das províncias, que nem eram judeus. Deixa eu te falar uma coisa, se você está passando uma dificuldade, Deus vai levantar pessoas que nem compartilham da sua fé para te ajudar. E você vai poder testemunhar para elas, cara, olha quão usado você foi pelo meu Deus para gerar algo bom. É isso que Jesus faz. E aí continuando a história, Mordecai, que antes tinha recebido uma pena de morte, que ele morreria, agora é um homem grande na casa do rei. É o que a palavra diz, que ele era grande na casa do rei, e o seu poder aumentava a cada dia. E aí você vê que Deus fez isso na história de muitas pessoas. Deus fez isso na história de José também. Quantos lembram da história de José? José, em 13 anos, ele foi lá capturado, foi vendido quando tinha lá seus 17 anos, até os 30 anos, ele viveu muitas coisas, mas ele foi crescendo na casa de Potifar, até virar o segundo homem. Deus faz coisas novas, mas Ele também repete histórias passadas. Amém? A Bíblia conta lá que somente na cidade de Suzã, 500 homens foram mortos pelos judeus. O versículo 12 diz assim: disse o rei a rainha Ester: na cidade de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. O que é que desejas ainda? E se cumprirá. Aqui eu quero trazer uma lição importante. O rei novamente pergunta para a rainha Ester: rainha Ester, o que você quer? O seu primeiro pedido já foi aceito, você encontrou favor diante de mim, eu resolvi, eu não poderia voltar atrás no meu decreto, mas eu fiz um decreto ainda mais forte para que o seu povo pudesse sair vitorioso. E agora, qual que é a tua petição? E isso me fez refletir uma coisa, porque quando o favor de Deus está estendido para a sua vida, ele não tem prazo de validade e nem quantidade. Você entende isso? Cara, as pessoas muitas vezes brincam que Deus é o gênio da lâmpada. Você não tem só 3 pedidos para fazer para Deus. Você pode pedir quanto você quiser, porque o favor dele é ilimitado. Você pode ter favor dele diariamente, mas para isso você precisa fazer a sua parte, que é buscar ele em primeiro lugar. Quando você busca Deus em primeiro lugar, o favor dele estará constantemente na sua vida, sem prazo de validade e sem prazo de quantidade.
Não é assim, você foi um homem bom hoje, então você tem direito a um favor meu. Cara, o favor dele é infinito. Mas para você enfrentar, para você receber o favor de Deus, você precisa caminhar com Deus. Você precisa conhecer a Deus, você precisa entender que talvez o favor dele venha não da forma como você pensou, mas venha de uma outra forma, e uma outra forma muito melhor da que você planejou. E é por isso que eu quero te falar uma coisa: busque a Deus em primeiro lugar, ame a Deus de todo o seu coração, que o favor do Senhor nunca vai se apartar da sua vida. Acredite no que eu estou te falando. E aí a história continua contando que nas demais províncias 75 mil homens morreram, mas a Bíblia deixa claro que nos despojos, ou seja, no que restou, o povo de Deus não tocou, diferentemente do que Amã tinha planejado lá no capítulo 3, no versículo 13, que eu vou ler para vocês. Olha só o que Amã colocou no decreto dele, lá no capítulo 3. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os seus bens. E aqui eu quero falar que, diferente de Amã, os judeus não queriam enriquecer a qualquer custo. Eles queriam apenas ser libertos daqueles que queriam oprimi-los. O contra-ataque dos judeus, ele tinha um objetivo, era a autodefesa, não era o enriquecimento. E deixa eu te falar uma coisa: não toque naquilo que é impuro. Nós vivemos num país onde o jeitinho é dado a rodo. Não faça isso, cara. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas pessoas falam e eu concordo em partes, que o Brasil, as leis do Brasil, muitas vezes são feitas exatamente para você quebrar. Deixa eu te falar uma coisa: não quebre as leis. Não dê o jeitinho, não suborne, não minta. Sabe, por mais difícil que pareça, eu não estou aqui falando que eu sou mais santo do que vocês não, gente. Mas eu tenho lidado com questões semanalmente. E questões nas quais eu me vejo lutando e tendo muita dificuldade muitas vezes. E está tudo bem, cara, Deus conhece o meu coração, mas não é porque Ele conhece o meu coração que eu não tenho que acertar, eu tenho que acertar. E eu lido com isso. E lide com isso você também, sabe? Tenha um objetivo. O objetivo dos judeus era a autodefesa, não era a morte. E aí depois, cara, o capítulo 9 encerra, depois de tanta luta, depois de tanta guerra, depois de um tempo de choro e lamento, fica então instituído por Mordecai, para que eles pudessem, no 15º dia do mês de Adar, celebrar o que seria a libertação, e o que seria o fim de um tempo de medo e de pavor. E aí então nasceu a festa de Purim. Purim vem de pur, sabe aquela sorte que Amã jogou com os outros oficiais para decretar o dia exato da morte? Foi exatamente essa festa, foi exatamente essa sorte que foi jogada. Então é instituído a festa de Purim. Eu quero ler para vocês Esther capítulo 9, versículo 22, de 20 a 22. Diz assim: Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês. Então é o seguinte, essa festa começava no dia 14 à noite e ia até o dia 15. Todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e de luto em festa, para que o fizessem dias de banquete de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádiva aos pobres. No versículo 26 diz assim: por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e dos que testemunharam e do que lhe havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos que se chegassem a eles, e que não se deixaria de comemorar esses 2 dias segundo o que escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração,
por todas as famílias, de todas as províncias e de todas as cidades, e que esse dia de Purim jamais caducaria entre os judeus, e que a maioria deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. E assim nasce então a festa de Purim, é a festa da libertação do povo judeu. Essa festa é engraçada, se você pesquisar na internet você vai achar muito mais informação daquilo que eu vou passar, mas eu vou passar as informações que eu julgo necessário para que você entenda a celebração dessa festa. Essa festa ela é comemorada até hoje, não somente pelos religiosos, mas por qualquer um que queira comemorar. Essa festa tem muitas tradições engraçadas. Dentre essas tradições engraçadas, existe na França, eles escrevem o nome de Amã nas pedras, e eles ficam batendo nas pedras até que as pedras se quebrem. E no Iêmen, as pessoas fazem escultura de Amã e saem arrastando para que essa escultura se desfaça, se destrua. A gente tem aqui no Brasil, né, malhar o Judas, né? Quem aqui nunca tacou uma pedra na cara do Judas? Né? Tá lá, né? Na Páscoa não faz mais, né? Faz? Ah, porque hoje politicamente correto, não sei, né? Vai falar que violência aí, Judas, brincadeira. Mas tinham essas tradições dentro da sinagoga. É muito engraçado quando você pesquisar na internet. Por quê? Porque as pessoas vão para dentro das sinagogas fantasiadas. Elas se fantasiam de super-heróis, de jogador de futebol, se fantasia de um monte de coisa. E aí eles sentam nas sinagogas, e aí começa o tempo de celebração, onde eles precisam ler esse pergaminho do começo ao fim. Esse pergaminho que conta a história de Esther, ele tem que ser lido palavra por palavra do começo ao fim. Só que eles chegam a essa festa com chocalhos, com corneta, com assovio, com qualquer coisa que faça muito barulho, e toda vez que o nome de Amã é lido, eles começam a vaiar, a fazer barulho. Então o cara está lendo lá, Amã, fica fazendo aquela bagunça. É muito doido você pensar judeu comemorando dessa forma, né? Mas é assim que eles comemoram. E, cara, é uma bagunça, a galera, a cidade inteira fica em festa. É um tempo onde eles realmente celebram a vida. Porque nós estamos cercados, gente, de pessoas tão para baixo. Nós temos visto 600 mil mortes, como se isso fosse normal. Nós temos visto pais que matam os filhos, e isso virou normal. Nós temos visto pais que espancam os filhos, isso é normal. Nós temos visto homens que batem em mulher, isso está virando normal. Cara, nós precisamos parar de celebrar a morte, nós precisamos começar a celebrar a vida de novo. Mas a gente está tão carregado de más notícias, que a gente muitas vezes, nós nos esquecemos, cara, do tanto que Deus já nos livrou, e do tanto que nós podemos e devemos celebrar todos os dias. E aí o que eu acredito que a gente pode aplicar na nossa rotina, é porque a festa de Purim foi criada para que eles celebrassem a libertação e o livramento do que Deus deu para eles, né? E o que eu acredito é que nós podemos aplicar essa festa nos dias de hoje, não pela libertação que nós já recebemos, ou por uma marca, porque nós iríamos morrer tal data, mas não vamos mais, porque houve um novo decreto. Na real, nós temos que celebrar a vida de Jesus. Por que a gente só celebra a vida de Jesus muitas vezes na Páscoa? Eu tenho refletido muito sobre isso. A vida de Jesus, ela tem que ser celebrada todos os dias, porque você foi comprado por um preço de sangue que Ele derramou sobre a sua vida, sabe? Hoje nós vamos celebrar o Senhor, não porque nós recebemos algo, mas porque Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Porque Ele é capaz de curar qualquer enfermidade, porque Ele é capaz de trazer a provisão quando você menos esperar. Ele é capaz de transformar a sua tristeza em alegria. Ele é capaz de transformar situações que, humanamente falando, é impossível de ser restauradas. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos celebrar a Deus, não simplesmente porque nós recebemos algo dEle, mas nós precisamos celebrar a Deus
porque Ele já nos deu infinitamente mais daquilo que nós merecemos, que é a vida. Se eu descer aqui e perguntar para você, pensa aí no seu lugar, tirando o sacrifício da cruz, cara, você já deve ter tido algum motivo na sua vida para se alegrar. Quantos já tiveram algum motivo na vida para se alegrar com Deus aí? Vou descer um pouquinho. Eu não sei vocês, mas eu tenho pedido para o Senhor, para Ele me dar todos os dias, trazer à minha memória as coisas das quais Ele já me livrou. E aí eu comecei a lembrar de situações que eu vivi, que eu nem lembrava mais. Eu lembro que quando eu era moleque, eu empinava muito pipa, eu gostava muito. Eu era meio pregão, tomava um monte de rela aí, para quem conhece pipa. Mas eu gostava, cara. E eu sempre ia na casa de um amigo do meu pai, ele tinha um filho da mesma idade do que eu. E eu lembro que nesse dia eu não fui, meu pai não deixou eu ir, eu não lembro qual que era o motivo. E naquele dia o filho dele empinando pipa de cima da laje, ele caiu e faleceu. Era para eu estar lá com ele. Eu não lembrava disso. Eu comecei a lembrar de acidentes que os meus amigos passaram e tiveram que eu não estava presente. Eu comecei a entender que Deus começou a me livrar de tantas coisas, e que os motivos de gratidão que eu deveria ter por Ele eram incontáveis. Mas a gente foca muitas vezes só naquilo que nós não recebemos. Talvez você entre aqui e você fale: Ramon, a sua vida é tranquila, a sua vida é perfeita. Cara, eu tenho uma vida ótima em todos os aspectos. Eu tenho uma esposa que me honra, eu tenho uns filhos que têm saúde. Eu não sei qual foi a sua dificuldade, mas eu já tive no vale, gente. Quando eu morei nos Estados Unidos, foram os piores anos emocionalmente. Os piores assim, né? Eu tenho que tomar cuidado para falar isso. Mas foi lá onde eu praticamente perdi 2 filhos. A Erika teve 2 abortos espontâneos. Cara, onde eu vivi os meus maiores questionamentos, mas ao mesmo tempo onde eu senti a presença do Senhor de forma mais extraordinária. Feche seus olhos aí rapidinho. Será que você consegue relembrar alguma coisa que Ele já te livrou? Alguma coisa que Ele já te deu? Talvez você tenha pedido um filho e Ele tenha te dado um filho. Talvez você tenha pedido uma libertação, de drogas, de pornografia, de uma dependência emocional de alguém, e aí você fala: olha, lembrei agora. Quantos aqui conseguem ser gratos a Deus por qualquer coisa? Você consegue ser grato a Deus? Se eu colocar um microfone na sua boca, você consegue falar agora pelo que você é grato? Sim ou não? Quem consegue? Levanta a mão quem consegue. Não quero ouvir. Pastor Rubem, pelo que você é grato? Com 1 ano e meio, meu filho Gabriel praticamente morreu nos meus braços. E depois de 6 dias na UTI, sem o médico saber explicar o que tinha acontecido, Deus nos trouxe ele de volta. Quem mais tem motivo para agradecer a Deus? Quem mais? Levanta sua mão. Fala você. Meu filho, que está no meu colo, né? Uns anos atrás minha esposa teve um aborto também. E depois de uns anos minha esposa engravidou dele e os médicos deram 100% de morte no parto. E ele nasceu, não precisou de aparelho, ele está aqui pulando, dando aleluia. Glória a Deus. Quem mais? Cara, é tempo de você lembrar aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Não foque naquilo que você deixou de receber, foque naquilo que o Senhor já fez. Deixa eu te falar uma coisa: tocar pandeiro, depois que o mar se abriu, meu querido, é tranquilo. Você pode olhar para Deus e se lamentar, ou você pode celebrar com os olhos da fé, sabendo que Ele está operando em seu favor. Isso se chama fé. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus revelasse para você aquilo que Ele tem para a sua vida, para que você exerceria fé? Para que você precisaria exercer confiança nele?
Quando Deus fala para você, cara, confia em mim, é porque Ele tem um plano extraordinário para a sua vida. O nosso papel é confiar, o nosso papel é acreditar. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é uma mensagem que nós devemos celebrar o Senhor todos os dias. Eu não estou aqui desvalidando a luta de cada um de vocês, não, porque eu sei que é difícil. Eu sei que talvez você esteja sem trabalho, desesperado por um prato de comida, ou desesperado para pagar conta de luz. Mas que eu quero te falar que o Deus que eu sirvo é um Deus de provisão, e que Ele levanta pessoas para te ajudar. Mas se você não crê que Ele é um Deus de provisão, como que Ele vai se manifestar como tal na sua vida? Lá no livro de Esther, o povo celebrou porque eles tiveram um livramento. Pelo que você pode celebrar hoje? Pelo que você vai celebrar hoje? Queria pedir que você ficasse em pé. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de você rasgar o seu coração na presença dEle e falar: Deus, por mais que eu não veja, eu acredito naquilo que o Senhor está fazendo. Por mais que eu não sinta, eu acredito naquilo que o Senhor está fazendo. Na verdade eu não preciso sentir, eu preciso crer. É o que a palavra de Deus diz, é o suficiente, é o que te basta. Creia. A palavra de Deus diz em Salmos 34: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Para quem você tem corrido? Ele nunca vai ser o problema, Ele sempre vai ser a solução. Não fuja do Senhor, corra para o Senhor. Você entende isso? Será que você pode levantar suas mãos e começar a adorar o Senhor por quem Ele é e pelo que Ele tem feito na sua vida? Será que você pode levantar a sua voz e começar a agradecer ao Senhor pelos livramentos, pela provisão? Será que você pode agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, pelo ar que você tem respirado, por você estar aqui? 600 mil pessoas morreram por conta de um vírus, e talvez você tenha contraído esse vírus, mas você está saudável, você está aqui. É tempo de você hoje rasgar o seu coração e demonstrar sua gratidão a Ele, porque é Ele que merece todo o seu esforço, é Ele que merece toda a sua adoração. O povo no livro de Esther celebrava a libertação. Nós celebraremos hoje a libertação do nosso cativo. Nós celebraremos hoje aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Pela fé você celebrará a vitória que você vai receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Vamos adorar o Senhor. Mistério que não posso entender, quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou.
ser amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Você pode dizer sim, eu amo, diga. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
cantarei sem medo, então nós teremos vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está, que vive está em Jesus. Ora você, Jesus vive, Jesus vive. Ele venceu sobre a morte. Ele passou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, diga isso, digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Vamos ver mais uma vez. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte. Digno é o Cordeiro de Deus.
podem ficar aqui que a gente já vai encerrar. Cadê a Karen que acabou de falar comigo? Karen, tá aí? Karen? Meu Deus, será que ela foi rápido? Não. Ah, tá aqui. Pode subir por aqui, ó. Tá, tem outro microfone aí? Traz pra mim, por favor. Ela veio me contar um testemunho aqui. Eu queria que vocês ouvissem rapidinho o testemunho dela. É importante, eu achei que vale a pena. Boa noite, né? Em primeiro lugar, eu tenho um pouco de dificuldade de falar em público, mas eu vou falar aqui para vocês rapidinho. Em 2017 eu fui diagnosticado com câncer de farótida. Na verdade foi assim, vou ser bem resumido. Eu tinha um nódulo, aí eu fiz uma biópsia e meu primeiro tumor era um tumor benigno. Então eu fiz a retirada. O médico foi no quarto, falou que tinha feito o teste do congelamento e que, para eu ficar tranquila, que era um tumor benigno. Na semana seguinte, eu retornei no médico, perguntando se eu já poderia voltar para o trabalho. E ele falou assim, Karen, senta aí que eu preciso conversar com você. Ele falou, no exame no anatomopatológico, deu que não era um tumor benigno, era um tumor mucoepidermoide de grau intermediário. E eu não posso fazer mais nada por você. Eu sugiro que você procure um outro especialista, porque pelo fato de ser no rosto, a probabilidade de você perder a mobilidade da face é muito grande. E aí eu saí de lá meio desnorteada, procurei uma segunda opinião, e aí eu fui num outro hospital que é mais referência no tratamento, e o médico falou, Karen, como eu não sei como foi feita essa cirurgia, eu sugiro que a gente faça uma nova cirurgia, até por precaução, questão de margem e tudo mais. Aí eu falei, tá bom. E no decorrer desse meio tempo de, refaz exame, uma mãe da minha amiga me chamou, me convidou para ir numa igreja, que eu estava afastada. E a gente foi ministrada um culto de cura, e eu saí dali com posse que o Senhor tinha me curado. E aí, nesse meio tempo, eu voltei no hospital, o médico falou, Karen, como é protocolo do hospital, a gente precisa revisar o material. Falei, ok, eu acho que a cirurgia vai ser uma cirurgia simples, só que a gente depende dessa revisão. E aí, quando eu voltei no consultório, o tumor que tinha dado, que era um grau intermediário, tinha mudado para avançado. Então, ele falou, vai mudar todo o protocolo da cirurgia. Então, eu fiz uma cirurgia que durou mais de 19 horas, e que foi uma cirurgia por precaução. E eu lembro que, nesse meio tempo, eu questionava muito para Deus. Eu falava, Senhor, se o Senhor me curou, por que eu vou ter que passar por essa cirurgia, que é uma cirurgia super invasiva? Eu tive que colocar uma parte de músculo da perna no rosto. Enfim, eu não sabia como que ia ser. E aí eu falei, mas amém. Eu entrego ao Senhor. E se não for da sua vontade que eu passe por esse procedimento, o médico vai cancelar. Eu não vou fazer nada. E aí, por fim, eu fiz o procedimento tudo certinho. E aí, quando eu voltei no hospital, fiz a cirurgia, voltei, aí eles fizeram toda a nova biópsia, não tinha mais nada. E eu saí dali, era para eu estar feliz, mas eu saí dali com uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu falava assim para Deus, Senhor, se o Senhor já me curou, por que eu tive que passar por esse processo novamente? O meu rosto ficou muito feio, ficou bem inchado, assim, os olhares das pessoas me machucavam muito, porque aonde eu ia, as pessoas me olhavam. E assim, era uma coisa que a gente, como mulher, na face, era uma coisa que me cortava o coração. E aí, no decorrer do processo, o Senhor foi trabalhando comigo em muitas coisas. E quando o Ramon estava ministrando sobre gratidão, né? Qual o motivo que a gente tem para agradecer? Eu lembro que eu chorei tanto o dia que eu consegui tomar banho sozinha, porque para mim foi uma vitória. E às vezes, assim, quando ele fala assim, qual é o motivo que a gente tem para agradecer? Às vezes a gente fica buscando, a compra de um carro, de um apartamento, uma realização de um sonho. E muitas das vezes a gente esquece de agradecer pelo mais simples, que é por estar vivo, que é por poder respirar, por ter todos os membros, né? E então, assim, foi uma coisa que me tocou muito.
E aí, no decorrer dos procedimentos, eu fui fazendo várias cirurgias que eles falam com refinamento do retalho. Até hoje eu já fiz 13, mas tem mais algumas outras para fazer. E aí, eu entendi. Por que eu tive que passar por tudo isso? Porque o Senhor podia me curar? Sim, como Ele me curou. Mas Ele trabalha com a gente no processo. E o mais legal de tudo é quando você chega no final, que você olha assim e você fala assim, valeu a pena eu ter passado por tudo aquilo e ter me tornado a pessoa que eu me tornei hoje. Então eu queria compartilhar com a igreja e agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Obrigado, Karen. Não precisa falar mais nada. A gente não precisa ter algo extraordinário para ficar grato. O simples fato de você estar aqui já tem que ser motivo de gratidão na sua vida. Pegando o gancho daquilo que nós falamos hoje, aquele povo tinha um motivo para celebrar e nós celebramos a vida de Jesus aqui. Mas o capítulo 10 encerra toda essa história, todo esse livro, contando que Mordecai foi o segundo depois de Assuero e que ele foi grande perante os judeus e estimado pela multidão. As pessoas gostavam dele, as pessoas tinham prazer nele. Ele foi aceito, as pessoas saudavam ele. E Mordecai trabalhou, a Bíblia conta que ele trabalhou para o bem-estar do seu povo e pela prosperidade da sua nação. Vou parar aqui. Trabalhou pelo bem do seu povo e prosperidade da sua nação. Existem pessoas que foram escolhidas por cada um de nós que deveriam estar fazendo isso. Mas muitos estão preocupados simplesmente com o ganho pessoal e com o próprio umbigo. Mas o que eu quero te falar é que a minha expectativa não está nesses homens. Por mais decepcionante que seja quando você escolhe alguém para te representar e essa pessoa não te representa, mas cara, a minha expectativa está em Deus e naquilo que Deus pode fazer. Isso não me tira o dever de, como cidadão, escolher melhor aqueles a quem eu vou, né, enfim, escolher. E o que eu quero te falar aqui, que o ano que vem nós teremos uma eleição. Escolha alguém que defenda princípios. Escolha alguém que defenda os princípios de Cristo, em primeiro lugar. Talvez você fale aqui, o que adianta defender os princípios de Cristo e fazer completamente diferente? Realmente, talvez você tenha se decepcionado. Por causa disso você vai fazer tudo contrário à Bíblia. Cara, não negocie os seus valores. Não negocie os valores de Cristo com ninguém. Porque um dia você vai ser cobrado por isso também lá na glória, amém? Mas voltando aqui, cara, eu acredito que nós precisamos e desejamos pessoas como Mordecai. E mulheres como Esther, que deram um passo, que saíram da sua zona de conforto, que enfrentaram o desconhecido, enfrentaram o medo e marcaram e cravaram o seu nome na história da humanidade. Esther foi uma mulher extraordinária. E deixa eu te falar uma coisa, que você pode pegar de lição desse livro inteiro, é que se você se colocar à disposição, meu amigo, Deus vai te usar. Ah, Deus vai te usar. Se você se expor, se você não se omitir, Deus vai te usar. Acredite nisso e tenha uma vida plena da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o final que Deus tem para você é muito maior do que o plano que Satanás criou para te derrubar. A gente acabou de ver o testemunho da Karen. Talvez todo o plano de Satanás para derrubar a vida dela, para derrubar a sua estima, a autoestima, para derrubar quem ela realmente achava que ela era perante Deus, foi por água abaixo, porque ela celebrou nas pequenas coisas. Celebre a vida, cara. Celebre a vida que Ele te deu. Celebre a vida que Ele te deu, porque se não fosse Ele, você estaria condenado à morte. Se não fosse o sacrifício de Jesus naquela cruz, você ainda estaria sendo escravo do medo, escravo do seu pecado. Mas por conta do sacrifício dele, você não precisa mais viver embaixo de escravidão, porque você foi comprado por um alto preço. Celebre e creia que Deus te escolheu para um tempo como esse que nós estamos vivendo aqui. Para um tempo onde a luz de Cristo precisa brilhar em meio às trevas. Amém? Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. E a minha primeira oração que eu vou fazer aqui
É para você que talvez tenha entrado aqui hoje pela primeira vez e nunca tenha entregue o seu coração para Jesus. Talvez você tenha entrado aqui e não tenha entendido nada do que aconteceu. A liturgia do culto hoje foi meio bagunçada. Tudo foi diferente, mas realmente tudo foi diferente porque nós precisávamos celebrar Ele. Só é possível você ter intimidade com o Senhor, só é possível você exercer um relacionamento profundo com o Senhor se um dia você entregar o seu coração para Jesus. Se um dia você falar: Senhor, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Isso não é a respeito de você seguir uma religião, mas é a respeito de você ter relacionamento com Ele. Como eu posso me relacionar com alguém se eu não tenho contato com essa pessoa? E não adianta você cair no conto do vigário aí, que todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus senão por mim. Então é o seguinte, você quer chegar a Deus, você precisa entregar o seu coração para Ele. Para Jesus, para que Ele te direcione por esse caminho. As pessoas muitas vezes têm medo de assumir um compromisso. Mas é o que é, meu amigo. É o que é. Para eu estar aqui hoje eu tive que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão das minhas vontades, abrir mão dos meus desejos próprios, abrir mão de tantas coisas. Mas o dia que eu entreguei o meu coração para Jesus, tudo fez sentido. Tudo se tornou claro. Tudo se tornou transparente como água. Porque eu confio que Ele tem os melhores planos para a minha vida. Se você entrou aqui hoje e deseja conhecer mais profundamente esse Jesus, deseja se relacionar mais profundamente com Ele, eu queria pedir que você levantasse a sua mão. Não fique constrangido. Existem as pessoas que estão aqui, estão com os olhos fechados. Você não precisa ficar com vergonha. É uma decisão sua, única e exclusivamente sua. Eu não posso fazer isso por você. O seu marido não pode fazer isso por você. O seu filho não pode fazer isso por você. Jesus só está esperando um ok seu, amigo. É tudo que Ele precisa. É você falar assim: beleza, pode entrar. Pode entrar no meu coração, Senhor. Pode entrar. Existe alguém aqui hoje que deseja fazer essa oração? Se você deseja fazer essa oração, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Levante sua mão. Levante sua mão para que nós possamos te ver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Mãos estão começando a se levantar nesse lugar. Existe mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Você que levantou a sua mão, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração também, coloque a mão no seu coração aí. É uma oração simples, tranquila. A única coisa que ela pede da sua parte é um coração sincero, uma boca que confesse, um coração que aceite. Então põe a mão no seu coração e vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. E eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que não existe nenhum outro Deus que não seja o Senhor. Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício. E hoje eu quero começar um relacionamento profundo com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, quem é você? Levante sua mão. Você que levantou a sua mão, tinha uma pessoa ali, tinha uma pessoa aqui também. As pessoas já chegaram até você. Nós queremos entrar em contato com você. Nós queremos entender como nós podemos te servir. Existe alguém ali atrás, ó. Algum diácono, se puder encostar naquela moça. Se alguma forma que nós podemos te ajudar, a forma como nós podemos te servir, é importante que nós mantenhamos esse contato, para que não seja somente uma passagem sua aqui, mas para que você crie raiz na casa do seu Pai. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar encerrando essa série. Se você puder ficar em pé mais um pouquinho. Nós já vamos encerrar, nós teremos o pastor Murilo que vai vir aqui daqui a pouquinho. Opa! Tá bem aí? Bem? Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por essa série incrível que o Senhor nos deu.
por esse livro incrível que tem na Bíblia. Deus, por mais que esse seja um livro que não cite diretamente o nome de Deus, mas é um livro que a cada capítulo nós vemos a sua impressão, nós vemos o seu agir, o seu cuidado, o seu toque. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor nos dê um coração como o coração de Mordecai, Deus, um coração de servo, um coração de alguém que trabalha nos bastidores sem desejar o holofote, Deus. Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração como um coração de Esther, de uma pessoa corajosa, de uma pessoa valente, que enfrentou os seus medos e as dificuldades, que se expôs, que não se omitiu em favor do seu povo. Deus, nós desejamos ser como essas duas pessoas incríveis. E nós pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos coloque em situações onde nós possamos ser Esther e possamos ser como Mordecai também, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa série incrível que o Senhor nos deu, Pai. E por tanto aprendizado, por tanta revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se você é grato a Deus, se expresse na presença dEle, dê uma salva de palmas. Amém. Glória a Deus.